povo da internet. Eu estava com medo de chamar as pessoas nas ruas, porque a gente viveu aí alguns dias de caos esses dias. A gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. Eu demorei a me posicionar. Algumas pessoas até aí cobraram um posicionamento. E eu quis, uma das coisas que eu quis encontrar com vocês aqui é para olhar no olho de cada um de vocês e mostrar para vocês o seguinte: é muito difícil às vezes estar na nossa posição. Porque se a gente apoia um movimento e começa a acontecer uma catástrofe, você acaba sendo corresponsável por uma catástrofe. Eu tentei conversar com os líderes dos caminhoneiros, eu não conseguia conhecê-los. Depois de um tempo a gente começou a ver que começaram realmente a surgir problemas. Ontem um caminhoneiro morreu, ou seja, em movimentos que não existe uma liderança definida, em movimentos muito grandes, de repercussões muito grandes, tudo pode acontecer. A pauta deles, desde o começo, a gente apoiou. Porque a pauta deles é uma pauta que ajuda a todos nós. Caindo o preço do frete, quer dizer, aumentando o preço do frete, mas caindo o preço do óleo diesel e do custo deles, isso nos beneficia. Mas ao mesmo tempo, no final das contas, a gente percebeu que quem vai pagar a conta da baixa do diesel somos todos nós. É, verdade. E eu acho, e era esse meu medo, de além de uma catástrofe, a gente começar a perceber que a gente foi usado. Eu não quero entrar nesse mérito, porque eu acho que os caminhoneiros são pessoas que precisam de ajuda, e eles nos ajudaram na época do impeachment, eu os ajudei também. Eu tenho muitos amigos caminhoneiros, e eu acho que a gente precisava ajudá-los. Agora a questão é, por que que esse governo quer jogar a conta da baixa do óleo diesel para nós? Se eles têm tanta coisa para cortar, e não é só o legislativo que tem muito privilégio, o executivo tem muito ministério, tem muito cargo comissionado, no judiciário são 2 meses de férias para juízes, 2 meses de férias para promotor, existe tanto privilégio, o cara que puxa a cadeira do ministro do STF ganha 11 mil reais. Pegou a bola. O cara que puxa a cadeira do ministro ganha 11 mil reais. Então o que a gente propõe é o seguinte: nós precisamos começar a pressionar o governo, o legislativo, o executivo e o judiciário para diminuir o privilégio de todos eles. E não vai ser nesse governo, infelizmente, nesse governo, a gente não tem um Congresso que queira cortar e amputar os seus próprios poderes. Gente, olha só, mas por favor, liga para a Priscila. Sacanagem, né, pessoal? Contrata o som. Então o que acontece é o seguinte, na minha opinião, na minha humilde opinião, e as pessoas que eu tenho conversado, eu tenho consultado juristas, como o Dr. Ivo Gondra Martins, Janaína Pascoal, pessoas importantes no meio, pessoas da Polícia Federal, da área do Judiciário, e a questão é, a gente não tem um Congresso hoje que lute por nós. Eles só estão lá para poder ter mais poder, mais dinheiro, conseguir mais caixa 2, mais privilégio e se manter lá. A gente vai precisar se unir de agora até outubro para não reeleger ninguém. Absolutamente ninguém. E a outra questão é, no ano que vem a gente tem que cobrar que os nossos legisladores amputem os seus próprios poderes. A gente precisa ter menos deputado, menos senador, a gente precisa ter menos ministério. Não elejam nenhum presidente, eu não estou falando do Bolsonaro. Qualquer presidente que fale que não vai reduzir para menos de 15 ministérios, não merece o voto de ninguém. Além disso, a gente precisa começar a pressionar, e essa nossa pauta tem que ser a pauta número 1 para o voto impresso. A urna eletrônica não vai eleger quem a gente quer. Na Venezuela, eles conseguiram fraudar quase 3 milhões de votos. E a Smartmatic colocou isso na televisão para todo mundo ver. Então, e assim, ó, tem algumas pessoas na internet que disseram, mas você é pré-candidata a deputada federal, você está preocupada com o seu próprio umbigo. Não existe fraude na deputada federal, não existe fraude, é para presidente e governador. Então, se vocês querem ter um presidente de verdade que vocês votaram, se vocês querem votar num governador e que ele esteja lá, a gente precisa ou do voto impresso ou em papel de pão, se for o caso. Voto na cédula, como acontece em vários outros países de primeiro mundo. O que não dá é pra gente ficar achando, tem gente que diz que o voto em papel é um passo atrás.
Não é. Eu não acho. É um retrocesso. Eu não acho. Qualquer coisa, qualquer urna. Eu fui auditora. Trabalhava na terceira maior empresa do mundo de auditoria. Qualquer coisa que você não consiga auditar é fraudável. Então a urna eletrônica é algo que você não consegue auditar, você não consegue contabilizar quem votou para quem. Então ela é sim fraudável. Aconteceu uma fraude em 2014. O movimento nas ruas desde 2011 prova que a fraude é possível. Graças a Deus aconteceu a fraude porque o Aécio era um outro bosta que não merecia também estar no poder. E mais do que isso, a bomba econômica ia explodir a mão dele, ele ia ficar responsável pela bomba econômica e a Dilma ia sair como a grande protetora, ia fortalecer o PT. Então, no final das contas, até nisso Deus nos ajudou, a fraude veio na hora certa. O que não dá é para agora em 2018 a gente ter uma possibilidade, por exemplo, da esquerda se juntar e votar ou no Ciro Gomes, ou na Marina, ou no Alckmin. Me desculpe os PSDBistas que eu É verdade. Mas assim, não dá pra gente... O Aécio, o que ele está fazendo com esse estado? O nosso estado é o maior estado do país, que mais arrecada dinheiro. Era pra gente ter a melhor saúde, a melhor educação, a melhor polícia militar. A nossa polícia militar recebe uma miséria. E tudo isso é culpa do Alckmin, porque ele não sabe administrar. E agora ele vem com um papinho de que quer ser presidente da República. Então assim, não interessa se quem está aqui é Flávio Rocha, é Amoedo, é Álvaro Dias ou é Bolsonaro. Mas a gente não pode deixar essas pessoas da esquerda ganharem. E tem mais. Se o Bolsonaro for para o segundo turno com qualquer pessoa da esquerda, a esquerda vai toda se juntar contra o Bolsonaro. Assim como nós votamos contra Dilma Moraes, eles também vão votar contra o Bolsonaro em qualquer um que esteja lá. E existe uma grande chance de ser ou Ciro Gomes ou Alckmin. Então a gente precisa do voto impresso. E a gente precisa, pelo amor de Deus, parar de se atacar nas redes sociais. Ah, eu sou Bolsonaro, não gosto do Flávio Rocha. Eu sou Flávio Rocha, não gosto do Amoedo. Eu sou Amoedo, não gosto do Álvaro Dias. Gente, esses não são os nossos inimigos. Os nossos inimigos têm nome. Ciro Gomes, Boulos, que é um grande bandido. Tem que estar na cadeia um cara desse. A Marina Silva, que é uma melancia, só aparece de 4 em 4 anos. Verde por fora, vermelha por dentro. É isso mesmo. A Manuela Dávila. E esse pessoal, não sei se vocês se lembram, no ato ecumênico que o Lula fez, ele conseguiu pegar na mão da Manuela Dávila e do Boulos, e eles ergueram as mãos e ali estava toda a esquerda unida. E a gente não consegue fazer isso. Então o que eu queria pedir para vocês, infelizmente não dá para passar a voz para cada um de vocês, nos ajudem, ajudem os movimentos. A gente estava tomando porrada agora, durante uma semana inteira, porque uns apoiavam os caminhoneiros, outros não apoiavam os caminhoneiros, e ninguém está falando do voto impresso. Ninguém está falando do quanto o Boulos é um assassino sem vergonha e que tem que estar na cadeia. Ninguém está percebendo que quem está ganhando com essa briga da direita é só a esquerda. E aí não interessa se você gosta da Carla Zambelli, se você gosta do Kim, se você gosta do Nando Moura, se você gosta do Arthur. Eu fico olhando essas pessoas brigarem e fico pensando, por que cada um deles não está brigando com a esquerda? Porque a esquerda passa aqui, não quer saber se é Bolsonaro, quem a gente é, não. Eles tinham, não estão nem aí. Então vamos estabelecer quem são os nossos inimigos. E outro pessoal que não tem por que brigar com a gente. Intervencionistas são outro pessoal que vai para brigar. Isso não vai acontecer. Sem partido. O povo, ficando sem partido, acabar com o povo. A gente teve. Aos intervencionistas eu tenho um recado só. Nós tivemos 13 anos de PT e 8 anos de PSDB. Foram 21 anos de esquerda. A esquerda estava aí e eles não interviram. Não vai ser agora que temos um candidato de direita em primeiro lugar que vai acontecer intervenção. Perfeitamente. Não é agora, não é momento, não precisamos dessa instabilidade. Aconteceu a intervenção, eu tenho certeza que eu não vou ser presa.
tranquila. Agora, não é momento de criar instabilidade no Brasil. O Brasil, pela primeira vez, está começando a criar uma estabilidade econômica, financeira, jurídica. Agora é hora de a gente esperar 4 meses para ter eleições. E esse pessoal deveria estar pegando os exércitos para garantir que os nossos votos fossem impressos ou em cédulas. Essa tem que ser a nossa prioridade para a gente poder ter democracia de verdade. E aí eu queria convidar para quem quiser ajudar no movimento nas ruas. Essa é a causa do movimento nas ruas. Nós somos um movimento de menos Estado, mas de preservar os direitos da família, a tradição, os bons costumes, o respeito ao próximo. E quem quiser ajudar o movimento nas ruas, a gente tem um pessoal aqui que pode anotar o nome de vocês e vocês nos ajudarem voluntariamente. A gente vai precisar de formiguinhas para poder espalhar esse diálogo, espalhar essa ideia. E não é para quem já fala de política. Quem está aqui é o pessoal que está numa bolha. Vocês sabem o que eu estou falando, não estou falando novidade para ninguém. A gente precisa alcançar as pessoas que estão passando do lado de lá e estão dizendo, aqueles bandos de maluco lá, ó. Eles não estão entendendo. E a grande maioria das pessoas não está entendendo. Então quem quiser nos ajudar a montar uma rede de pessoas dispostas a fazer igual os crentes, sabe? Bater de porta em porta e falar, eu posso conversar com você sobre política? É mais ou menos isso, no caixa do supermercado, no banco, aonde quer que a gente vá, na nossa vizinhança, a gente precisa demonstrar para as pessoas o que está acontecendo. Então quem quiser se voluntariar e trabalhar conosco, está aqui o nosso pessoal e a gente pode anotar o telefone de vocês, a gente vai fazer reuniões, vamos montar plano de trabalho, independente da minha candidatura ou não, vocês podem querer votar em outra pessoa, não tem problema, mas vamos gerar um esquema de colaboração mesmo, entendeu? Não interessa em quem vai votar, se é Bolsonaro, se é Amoedo, só não venho votar em Ciro Gomes, esse povo aí que não tem vez. Foi eleito Ciro Gomes, a gente vai começar a tomar tiro na rua. Vocês viram o que ele falou? Esse Ciro Gomes falou da oposição venezuelana que está tomando tiro na rua. Chamou os caras de nazista, de fascista. É isso que o Ciro Gomes pensa de quem não concorda com ele. O Ciro Gomes é a grande ameaça para o Brasil. É isso que a gente tem que entender. Você que é advogado, um presidente não pode dar salvo-conduto para um presidiário? Pode. Ele pode conceder indulto. O que é um indulto? O indulto é um ato do presidente da República para anular a pena de alguém condenado. É da Fiesp mesmo. Então, o presidente da República, se a gente eleger um bandido igual o Ciro Gomes, ele pode dar um indulto que vai servir para o Lula. Mas como o indulto é geral e xinga a pena de todos, vai servir para o Temer, vai servir para Aécio, vai servir para o Cunha, vai servir para qualquer bandido que esteja preso na altura que ele der o indulto. Perfeito. Ou seja, se a gente eleger o Ciro Gomes, a gente corre risco, além de levar tiro na rua, além da esquerda partir para a violência da cima da gente, a gente corre o risco de soltar todos os presos da Operação Lava Jato. Veja o que aconteceu com o Mensalão. No Mensalão, a Dilma foi dando indulto, as penas do Mensalão viraram pó. Outra coisa também, o próximo presidente vai escolher no mínimo 2 ministros para o STF. A gente tem que ou mudar a forma de indicação dos ministros, um homem só não pode indicar um ministro e o ministro não pode ficar lá para sempre. É um absurdo. Olha os ministros que a gente tem no STF. Uma pessoa indicada. Até 2042. E aí você faz uma manifestação contra um cara desse. Eu hoje estou denunciada como grave ameaça à ordem pública na Polícia Federal porque fiz um boneco do Lewandowski e do Janot. Nós não temos nenhum condenado na última instância na Lava Jato, temos mais de 130 condenados pelo Moro. Por que essa diferença de justiça no Brasil? A gente precisa ou do fim do foro privilegiado ou de um STF novo, tem que dissolver o STF. Tem que ser juiz de carreira. Juiz de carreira e que tenha mandato, fica lá 4, 5 anos, acabou, gira. Como que um cara pode indicar o juiz? Então assim, quem concordar com essas ideias, se puder depois passar os nomes, os dados, o telefone, a gente fazer reuniões mais calmas, num lugar mais calmo, vamos conversar Brasil, desculpa a falta do som. Importante falar, saber votar em Senado e Câmara, porque os caras estão aí tudo querendo colocar os filhos, precisa tomar cuidado, temos que limpar o Congresso e o Senado, porque o presidente precisa de apoio do Congresso.
e do Senado. Isso é fundamental, saber votar no Congresso e Senado. É Se a gente não conseguir colocar pelo menos 206, né, Leandro, pessoas do nosso lado, eles conseguem aprovar o que eles quiserem, porque uma PEC ela precisa de 342 votos. A gente precisa pelo menos de 206 pessoas de direita ou imparciais, pessoas honestas. Então, assim, não interessa em quem vai votar, mas vota direito, procure saber quem está votando. Se a gente não tiver 206 deputados federais, não adianta eleger o presidente que a gente quer. É isso mesmo. Porque aí eles vão mudar o sistema de governo, vão mudar para parlamentarismo, vão mudar para semipresidencialismo, vão mudar para qualquer porcaria para o presidente que a gente elegeu não poder governar. Então, se a gente não votar em deputado, não votar bem em deputado, não votar bem em senador, a gente corre o risco disso acontecer, corre o risco de ganhar a eleição presidencial e não levar. E eles acabarem com todos os poderes do presidente. Esse que é o grande perigo agora para o Brasil. A gente elegeu o presidente e ele não poder governar porque mudaram o sistema de governo. Outra coisa também, está rolando um processo, um projeto na Câmara, porque o álcool ele não precisa passar pela Petrobras. O álcool sai das refinarias e ele poderia ir direto para os postos de gasolina, que custa muito mais barato. Mas hoje existe uma lei que obriga as refinarias a mandarem esse álcool para a Petrobras, e a Petrobras tem o monopólio do nosso álcool, do nosso petróleo, do nosso, enfim, seja diesel ou gasolina. Então é importante a gente apoiar esse projeto. Ele é de um deputado do Distrito Federal, Rogério Rosso. E quanto antes passar esse projeto, mais barato a gente vai poder pagar no álcool. E vocês precisam tentar sempre, gente, pressionar o pessoal, Michel Temer, Ronaldo, Rodrigo Maia, Eunício, para dizer nós queremos menos Estado. Não dá pra gente continuar com o Estado agigantado do jeito que a gente está. A gente tem que eleger pessoas que estejam comprometidas em chegar lá, e um dos primeiros projetos que tem que ser votado são as reformas administrativas para diminuir o Estado, reforma fiscal para poder simplificar a tributação, reforma... Mas agora eu já terminei o que eu tinha para falar. Reforma fiscal. Hoje a gente tem 54 tributos. O Paulo Guedes, que quer trabalhar para o Jair Bolsonaro, falou nós vamos diminuir isso para 4 tributos. Se houver simplificação tributária, a gente tem menos bitributação. E além disso, diminuir o número de deputados. 513 pessoas, gente, não dá. Eu fiquei lá 9 dias algemada na época do impeachment. Você não consegue conhecer nem 50, que dirá 500. Então, assim, não tem sentido um estado como São Paulo ter 70 deputados. Não precisa de tudo isso. Com mais 25 assessores. Para cada 1 milhão de habitantes do Brasil já daria. Já daria. E aqui 200, a gente tem o quê? 210 no máximo. 210. Metade, um pouco menos da metade. E mesmo assim, vai dar a distância da... E cada um vai ter menos assessores. Menos privilégio. Esse negócio de cargo inicial, Auxílio paletó. não precisa de nada disso. Pra que auxílio? Você não paga as coisas com o teu dinheiro? Com certeza. Por que nós temos que pagar Exatamente. auxílio? Moradia tem que cortar também. A moradia Todos em os Brasília às auxílios. vezes é necessária porque o cara mora lá no Pará e tem que ficar alguns dias em Brasília. Mas a moradia no Pará não pode pagar. Ele que mora no Pará com o dinheiro dele. Agora, a gente precisa ver exatamente o que cada um tem e diminuir essas questões todas. E não é só no Legislativo e não é só no Executivo. Não é em no todos, Judiciário os três também, tá, poderes. gente? Então, quem quiser nos ajudar, a gente está aqui com papel, caneta, a gente vai anotar o telefone de quem quiser se voluntariar. Agora, tem uma forma também, para quem não quiser ser voluntário, tem uma forma bem legal de vocês ficarem informados sobre o que a gente está fazendo. Nós temos um WhatsApp, que se vocês anotarem o nosso WhatsApp e mandarem um oi pra gente no WhatsApp, vocês recebem as nossas mensagens, os nossos, enfim, avisos de manifestação, avisos de projetos de lei, avisos em geral. Então, se vocês querem anotar, vocês querem anotar, eu falo para vocês anotam? Pega o celular aí, pessoal. É para ajudar petista. Não, vou falar aqui, ó. Não acreditem em campanha para anular voto. Campanha para anular voto Vai é só pra colocar a gente, esquerda. pessoa de bem, não ir para a urna. Se a pessoa de bem não for para a urna, quem que vai para a urna? Eles. O pessoal do PT, o pessoal do Pão com Mortadela, porque eles não vão deixar de votar. Se a gente deixar de pode votar, anular. se a gente deixar de votar, só eles vão para a urna e adivinha, o candidato deles vai ganhar. Não acredite em campanha de voto nulo, não acredite em campanha de voto branco, não acredite em campanha de ficar em casa.
Não repasse essas campanhas. Isso aí só ajuda o nosso inimigo. Porque o nosso inimigo, e quem depende do... Não é só o nosso inimigo, gente. As pessoas inocentes que dependem do governo para sobreviver, essas pessoas vão votar em quem continua mantendo elas sobrevivendo. E a grande verdade é que também não acreditem em pessoas que digam tem que acabar com o Bolsa Família completamente. Tem que haver um plano de dar educação para essas pessoas de base, educação boa, e dar oportunidade, para depois tirar da miséria. Não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. É meio tonto isso, mas tem que ensinar essas pessoas. A gente não pode simplesmente tirar a bolsa e pronto. Tem que ensinar essas pessoas, dar oportunidade para essas pessoas. Ó, o telefone para contato nosso é 11 951 57 7233. Se vocês colocarem ele no WhatsApp, manda um oi pelo WhatsApp e logo em seguida vocês vão receber uma mensagenzinha dizendo que vocês se cadastraram no Nas Ruas, tá? Precisando de alguma coisa é só entrar no facebook.com/nas ruas, entrar na mensagem privada e entrar em contato conosco, a gente vai responder. Carla Zambelli, a importância, Carla, a importância do foro privilegiado, que as pessoas estão focando nos políticos, mas estão esquecendo do judiciário. 40 mil pessoas. Haja vista que os políticos é 1% do foro privilegiado e um juiz, quando é pego roubando ou manda matar alguém, ele é aposentado compulsoriamente com o salário que ele ganha estando na ativa. Então, na verdade, a reforma... É conforme tempo de contribuição. Então a reforma, Carla, o foro privilegiado, ele tem que ser geral, não pode ser somente para os políticos, Carla. É isso aí. Você diminui o número de deputados também, né? Acho que tem 50 mil pessoas que tem esse foro privilegiado, não é? Quanta mordomia desses caras. Os caras trabalham 2 vezes na semana. Se não tiver 50 mil Federais, Quantos caras que aí eu acho 13 federais e os estaduais. não é um cara desonesto. Ele é um cara de esquerda, mas ele não é um cara desonesto. Ele é um bom constitucionalista. Pode ser que ele não aprove a fraude. E pode ser que a gente consiga colocar alguém de direita lá dentro. Agora, eu digo uma coisa. Se alguém de esquerda ganhar esse ano, a gente tem pesquisa oficial no Facebook de que todas as pessoas que falam de política, 70% é de direita. Então, alguém de direita tem que ganhar esse ano. Partido nenhum. Pode falar de pessoas de direita. No Brasil não existe partido com ideologia. São 25 partidos não existe ideologia. Por isso tem pessoas com ideologia de direita. Agora, se alguém de esquerda ganhar, aí eu acho que o ano que vem vai ser... Eu entendo, a lei existe, ninguém Se houver uma intervenção militar antes da eleição, eu não sou defensor da intervenção militar antes da eleição, porque eu acho que o Bolsonaro ou alguém de direita vai ganhar. Tá? Eu acho que o plano B eu acho que pode ser. Se alguém de esquerda ganhar, eu tô falando por mim, tá? Eu, Carla Zambelli, não nas ruas. Se alguém da esquerda ganhar, eu venho intervenção pelo meio democrático. Eu sou vitimista por quê?